Pessoal, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com você para que nós possamos compartilhar assuntos jurídicos que, a nosso ver, guarde algum vínculo, mesmo que indireto, com a sua realidade. Que Deus ilumine a nossa caminhada, que Deus abençoe o nosso projeto de trabalho. O nosso objetivo hoje é falar sobre a atividade da advocacia, o exercício da profissão de advogado e cidadania. A função de advogado, o exercício da profissão de advogado é de vital importância. A advocacia é tão importante que esta função, esta atividade está prevista na Constituição Federal. O exercício da advocacia é indispensável à administração da justiça. No exercício da nossa profissão, sempre procuramos atuar não somente do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista moral. E nós precisamos confessar hoje que, frequentemente, nós temos nos deparado com inúmeras inquietudes em nosso escritório, inúmeras reclamações, inúmeras insatisfações. Destaco hoje duas apenas: a falta de confiança no Poder Judiciário e a morosidade na prestação jurisdicional. E a nossa tarefa como advogado, penso eu, é procurar resgatar esta confiança, mesmo que nós enfrentemos inúmeras dificuldades. Mas nós precisamos fomentar, desenvolver em nosso cliente o espírito crítico, para que nós possamos entender toda a coletividade como fruto também do nosso descompasso, até mesmo ao nos relacionarmos com o nosso próprio interesse. O que nós percebemos, o que nós detectamos é uma miopia. Não só nosso cliente, mas creio, a maioria da população não tem uma visão nítida acerca do seu próprio interesse. Imaginemos então a falta de compreensão em torno de um interesse público, do interesse coletivo. Quantas e quantas vezes eu me deparo com reclamações, ouço de clientes, não só reclamações sobre a confiança, a falta de confiança no Poder Judiciário, como no tocante à morosidade na prestação judicial, como também inquietudes acerca de atos absurdos em torno de corrupção e de ilegalidade, não só no exercício de uma atividade política, também acerca de uma atividade de um agente público. Veja bem, não raro eu me deparo com exclamações no sentido de que aqui no Brasil, doutor, não tem jeito. Mas, a meu ver, não existe uma nação, não existe um país no mundo que não enfrente desafios, não só do ponto de vista ético, também do ponto de vista legal. O que nós, às vezes, não percebemos é que, como indivíduos, nós ainda não nos conscientizamos acerca dos nossos deveres como cidadão. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa que cidadania é apenas o ato de, através do voto, delegar poderes a representantes políticos. Infelizmente, também nós não podemos esquecer que a maioria menospreza o exercício de um direito constitucional como o voto e vende este direito num negócio verdadeiramente criminoso. Aquilo que nós falamos da venda de votos. Obviamente, isso guarda uma intimidade estreita com o atual momento em que nós estamos vivendo. O que nós percebemos é que a verdade é que a maioria lava as mãos. E não raro também os clientes me questionam após este introito, após este diálogo inicial. Mas, doutor, o que fazer? E é nesse momento que eu convido o cliente, quando ele me permite, e eu também peço a permissão para convidar a você para assumir a postura cidadã. Seja cidadão.
A meu ver, a cidadania, eu, como advogado, penso que a saída é a cidadania. É verdade que as pessoas alegam que têm muito pouco tempo, desfrutam de pouco tempo para assumir uma responsabilidade social, mas veja bem, nós precisamos perceber o vínculo estreito que existe entre satisfação pessoal e satisfação coletiva. Não seremos felizes menosprezando os nossos direitos e deveres como cidadãos. Não existe, a meu ver, outro caminho. Cabe-nos não só conhecer os nossos direitos e os nossos deveres individuais, como também conhecer, aprofundar no conhecimento dos nossos direitos e deveres coletivos perante a sociedade. Cumprir nossos deveres como cidadão. Cidadania não é só votar e ser votado. Cidadania não é só votar e desfrutar da faculdade de ser votado. Cidadania é, de fato, participar, é atuar, é defender a legalidade e a moralidade não só de todo e qualquer ato administrativo na defesa de um patrimônio público. Cidadania primar a nossa conduta diária pela legalidade, pela moralidade, também na defesa do nosso interesse privado. E nós, como cidadãos, desfrutamos de inúmeros instrumentos constitucionais na defesa de direitos fundamentais. Não só para tutelar o direito nosso, ou pelo menos na defesa do patrimônio público, mas também tutelar todo e qualquer ato privado ou público do ponto de vista moral, mesmo que às vezes não tenha reflexo lesivo ao erário. Da mesma forma, nós precisamos pautar a nossa conduta de forma ética, resguardando a nossa conduta do ponto de vista moral. Como eu disse, eu sempre procuro isso esclarecer aos nossos clientes, que nós desfrutamos de inúmeros instrumentos. E eu destaco hoje apenas dois. A ação popular, muito pouco usada pelos cidadãos, e o voto, a faculdade ou direito constitucional de votar. Não concordo com a assertiva de que não há o que fazer. Nós temos sim o que fazer. E nós desfrutamos sim de inúmeros instrumentos. A legislação, digo, repito, o nosso ordenamento jurídico, ele sim nos fornece inúmeras ferramentas e que basta a nossa conscientização. E é nesse momento que eu convido os meus clientes, convido você para que conheçamos esses instrumentos como a ação popular, o voto e tantos outros, previstos não só na legislação ordinária, como também na Constituição Federal, na defesa da legalidade, da moralidade, toda e qualquer atividade administrativa. É a nossa responsabilidade social. Meus amigos, não é só o Ministério Público que tem esta função. Como indivíduos, precisamos levantar a bandeira da cidadania. Como cidadãos, precisamos usar esses instrumentos que a legislação, que a Constituição disponibiliza para que nós possamos defender todo e qualquer ato, privado ou público, para que ele não seja ilegal, muito menos imoral. É nosso dever agirmos diante de qualquer ilegalidade ou imoralidade, seja na vida privada, como no exercício de qualquer função pública. Legalidade e moralidade dos atos executados por um agente público e por um cidadão. E nós, repito, nós desfrutamos de um instrumento pouco utilizado, que é a ação popular na defesa da legalidade, da moralidade, de todo e qualquer ato administrativo. Agora, é muito importante destacar também o direito ao voto. O direito constitucional ao voto. Nós temos o direito de votar e também desfrutamos da faculdade de ser votado. A Constituição pede para que nós, ao ser candidato, que nós precisamos ser
alfabetizados. E nós, como cidadãos, nós precisamos focar a nossa atenção e exigir não apenas a alfabetização do ponto de vista literal, intelectual, mas também observar bem sobre a alfabetização do ponto de vista moral. Nós precisamos escolher bem a quem vota, não apenas aquele que é preparado do ponto de vista intelectual, mas que tenha também uma vida honesta, uma vida proba, uma vida digna. Eu sei que muitos, até hoje, talvez por este motivo nós estejamos enfrentando tantos problemas na sociedade, eu sei que muitos insistem em votar naquele que teve uma atuação corrupta, aquele que não agiu não somente, aquele que agiu não somente do ponto de vista ilegal, mas também afrontou o princípio da moralidade. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a meu ver, a qualidade do nosso voto, a qualidade do seu voto fala muito a nosso respeito, fala muito a respeito de você, eleitor. A essência do seu voto, a essência do meu voto, a essência do nosso voto fala muito de nós mesmos. O nosso voto diz respeito ao nosso caráter. Veja bem, muitos é certo que pautam a sua vida pela ilegalidade, pela imoralidade, não encontraria, por óbvio, dificuldade em votar alguém que é de conhecimento público, uma pessoa não só corrupta, mas atuou no exercício de uma administração, no exercício de uma função pública de forma ilegal, e não somente imoral, mas criminosa. Mas, a meu ver, a essência do nosso voto fala muito a respeito do nosso caráter. Nós precisamos assumir a bandeira e, como cidadão, essa bandeira da cidadania, pautar não somente a nossa vida de forma honesta, que obedeçamos não somente à lei, mas que atuemos de forma ética, mas que também escolhamos bem aqueles que possam nos representar. E não só fiscalizamos. Cidadania é o exercício de uma atividade de vital importância. Cidadania é fiscalizar. Cidadania não é só votar e desfrutar da capacidade de ser votado. Cidadão é aquele que pauta a sua própria vida pela honestidade, pela probidade e, acima de tudo, procura cumprir a lei no cotidiano. Repito, para finalizar, cidadania, a meu ver, vai muito além de ter um título de eleitor. Cidadania, para mim, é o caminho a percorrer. E através dessa conscientização, através da cidadania, nós certamente conseguiremos enfrentar todos esses desafios que nós estamos enfrentando. Não apenas a falta de confiança no poder judiciário, não apenas pela morosidade na prestação judicial, mas como cidadãos nós iremos fomentar uma sociedade melhor, em que toda e qualquer instituição cumpra a finalidade para a qual ela foi destinada. É o que tínhamos para hoje, espero voltar em breve com outro assunto jurídico que tenha vínculo com a sua realidade. Até breve.